Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou esperar um pouquinho para o pessoal entrar na nossa live sobre seletividade alimentar. Estou convidando 2 pessoas para participarem também dessa live, para a gente poder falar um pouquinho sobre a seletividade alimentar. Mas antes de eu iniciar, né, para falar o que é seletividade, eu quero me apresentar. Eu sou Juliana, sou terapeuta ocupacional, atendo crianças autistas há 12 anos. E uma das demandas, né, dos autistas tem sido a questão da seletividade alimentar. Claro que não uma criança seletiva, não significa que ela é autista, e nem todo autista é seletivo, é importante falar sobre isso. Mas eu pensei um pouco, né, sobre esse assunto, porque tem sido uma demanda grande das famílias, tanto para crianças típicas como atípicas, e aí veio a ideia do curso sobre a seletividade alimentar, que eu vou falar mais para frente com vocês sobre o curso, tá bom? Eu estou chamando aqui a nutricionista, que faz parte do curso, e também a Camila, que fez o curso. Ela trabalha com marmitarias e tudo mais, e ela também quer falar um pouquinho o quanto que o curso ajudou, né, no trabalho dela. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a seletividade, mas eu quero que vocês vão perguntando, trazendo casos. Aqui eu quero que a gente pense que é um momento de troca. Eu não quero só eu ficar falando e vocês escutando, né? Eu quero que vocês vão perguntando, trazendo comentários realmente de casos, né? Eu acredito que as pessoas que estão aqui é porque têm interesse na área, né? De alguma forma, ou é o filho, ou algum profissional que quer trabalhar na área, enfim. Então, eu quero que vocês também falem, né? Um pouquinho aí, tá bom? Temos 14 pessoas. Eu estou bem feliz, né? Porque nós fizemos a parceria com a Escola Anglo, foi divulgado na agenda, né, da escola. Então, é bacana nessa parceria com a escola, que é onde a gente consegue levar esse conhecimento, né? Eu falo que um dos meus objetivos hoje, além de atender, é levar conhecimento para as pessoas, né? Eu acho que é extremamente importante. Olá, boa noite. Já temos uma psicóloga aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos 17 pessoas. Eu não sei se as pessoas que eu chamei já entraram. Eu estou acenando para todo mundo aí, gente. E estou feliz com a participação, tem bastante gente, isso é ótimo, né? Vai ser um momento de troca bacana e vai ser muito bom. Boa noite, o Ítalo. Eu chamei aqui a Nutri, não sei se deu certo, gente. Eu vou convidar de novo aqui, ó. Ver se foi. Agora acho que vai, porque eu já tinha chamado antes delas entrarem. Boa noite, Pati. Boa noite, Cá. Tudo bem? Bem, boa noite. Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Boa noite, Paty, tudo bem? Tudo bem. Olha só, temos 18 pessoas, meninas. Estou super feliz com a participação. Estava comentando aqui, então, que a gente fez a parceria com a Escola Anglo. A Ká que trouxe essa conexão, né, Ká? Ela foi, né, que conectou a escola, que é bacana, essas parcerias, para divulgar sobre o curso, para falar sobre o assunto, para trocas, enfim, né? Esse é o objetivo, na verdade, levar o conhecimento, né? Então, Ká, vou deixar você se apresentar um pouquinho, pode ser? Depois eu passo para a Paty. Eu trabalho com marmitinhas infantis, o foco é esse da Cozinharte, né? Sempre foi esse foco, mas trabalhar com uma alimentação mais assistida, mais de perto, né? Não somente fornecer o alimento, mas trazer
um pouco de conforto para a criança, de forma mais assistida, mais presente. Então eu busquei, né, o curso com a Ju, com a Paty, com as meninas, para eu começar a entender um pouquinho a questão do lado infantil, de como eu poderia, de forma acolhedora, trazer essa alimentação para as crianças, né? Que tivesse um porquê naquela marmitinha, não somente o alimento, mas a forma que ele era cortado, a apresentação, o tempo de cocção dos alimentos, para que eles tivessem um relacionamento com a comida. Então, a minha marmitinha hoje, ela leva não somente o alimentar, mas também tem esse propósito, né, de trazer essa questão mais certinha para a criança, e também eu sempre procuro dividir com as mães aquilo que eu estou fazendo nos preparos, para que o meu trabalho dentro da escola, que eu costumo dizer que é o braço da mãe que não chega até a escola, também ela consiga continuar num jantar da criança. Então eu procuro divulgar as fotos da marmitinha que eu estou servindo no dia, para que aí ela consiga, à tarde, no final da tarde, no começo da noite, conversar com essa mãe, com a criança, né? E ver o que ela comeu, o que ela se alimentou, o que ela gostou. Em si é isso, Ju. Perfeito. Foi a forma como a gente se conheceu, né? Quando eu veio a ideia do curso e eu fui divulgar, a Cá, como eu conheci? Através do meu filho, né? Ele fez uma colônia de férias numa escola, e aí ela começou a dar o feedback para mim, qual que era o prato, o que ele comeu, o que ficou no prato. Eu falei, nossa, e mandava áudios. Eu falei assim, quem faz isso hoje? Né? Isso já era um diferencial. Porque, de verdade, você trazia os detalhes da alimentação do meu filho. E é extremamente importante, né? Então, como mãe, eu sempre me preocupei em pensar como que essa mãe gostaria, já é uma mãe que fica longe do filho em período integral. Então, eu falei, de que forma que eu posso levar um conhecimento daquilo que ele comia? Para mim, eu costumo dizer que o almoço é uma das principais refeições da criança, né? Então, eu falava, eu tenho que levar uma forma mais detalhada desse almoço. E é um diferencial, né, Cá? Então, foi bacana. A Cá participou do curso. Hoje, ela vai no curso para dar um depoimento, né? Para falar um pouco da experiência, o quanto que acrescentou e tudo mais. Isso, o lidar com a criança é muito importante no curso. A Ju traz a parte dela, né? A Paty também, a Marcela, que faz parte do curso. Eu falei, alimentando como mãe já estava dando certo. Agora eu precisava ir para a parte mais técnica para tentar entender um pouco sobre a questão da criança não comer um feijão, da criança não querer um tipo de cor de alimento, a forma que estava sendo picado ou apresentado. Então eu queria entender um pouco mais como lidar com as crianças. E aí foi aí que entrou o curso da Ju, super completo, né? Na parte de terapia ocupacional, na parte da Marcela de também lidar com a criança, a parte da Paty sobre a questão nutricional dos alimentos, que isso é muito importante, está 100% junto com a questão de aprendizagem da criança hoje na escola. Então, uma criança bem nutrida, bem alimentada, comendo de tudo, envolve totalmente na questão da criança estar aprendendo, né, mais o comportamento dela. A criança não fica preguiçosa, não tem sono. Então, a questão alimentar dela é muito importante. E aí as meninas me trouxeram esse conhecimento mais técnico, para que eu conseguisse trazer para minha marmitinha também um pouquinho de cada coisa. Perfeito. Importante falar que no nosso curso, então, a gente tem a participação da TO, da Fono, a Psico, a Nutri, porque quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente tem que pensar numa equipe, né? Não é só um profissional. Já vieram perguntar para mim, mas um TO só na seletividade? Não é só o TO, porque envolve muitos fatores, muitas coisas. Então é extremamente importante falar sobre isso. A equipe é extremamente importante, né? Cá, obrigada, viu? Obrigada, Ju. Obrigada. Então, Paty, se você puder se apresentar para a gente aí. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou nutricionista, né? E finalizei o ano passado uma pós em seletividade alimentar,
né, voltado para o autismo, para ajudar essas crianças que têm seletividade, né, que vão deixando de comer os alimentos. A gente tem os grupos alimentares e às vezes essa criança vai deixando de comer, deixando, e às vezes exclui totalmente um grupo alimentar, e isso é muito importante, tá? Não pode acontecer, né? Isso é uma questão, essa questão nutricional é muito importante no desenvolvimento, que as crianças estão em fase de desenvolvimento, e quando você deixa de consumir um grupo alimentar, você está deixando de consumir aquelas nutrientes, aquelas vitaminas, tá? Que isso vai fazer falta para o desenvolvimento, tanto neurológico da criança, como no crescimento, né? Igual a Ká falou, se a criança vai para a escola, ela vai estar com sono, porque às vezes está uma criança anêmica, né? Por falta de ferro, por falta de B12. Então, essa parte nutricional é muito importante, tá? E a gente precisa ter esse cuidado de ver, a criança foi parando de comer, a gente precisa já ir observando esse adulto responsável, esses pais, às vezes fica com os avós, então a gente já precisa ir observando se está excluindo, às vezes a criança exclui um alimento, né? Não exclui, para de comer agora, daqui uma semana, 2, ela volta a comer esse alimento e aí tá tudo bem, né? Que às vezes a gente mesmo, adulto, acaba enjoando um pouco daquela comida e mais para frente a gente come e volta a comer normal. A criança seletiva, ela vai excluindo esse alimento e ela não volta a comer ele, tá? Então, isso é muito importante, os adultos responsáveis ter essa observação e vendo o que está acontecendo, né? Se a gente mudar a forma de cocção, igual a Ká falou, muda o formato para ficar mais atrativo, porque às vezes ali no lúdico, na brincadeira, a criança vai acabar comendo. Mas mesmo você tentando brincar, fazendo formatos diferentes, você vê que essa criança não está voltando a comer aquele alimento, né, ou está excluindo aquele grupo alimentar inteiro, é muito importante buscar ajuda profissional, para não deixar que essa criança fique anêmica, né, que aí não vai conseguir ir para a escola, não vai conseguir brincar com os coleguinhas e vai atrapalhar muito no desenvolvimento. Perfeito. E se tornar até um adulto seletivo, né? Se a gente deixar isso, vai se tornar um adulto seletivo. Né? A gente vê, né? E aí eu falo que o comer é tão social, não é verdade? Porque acaba tendo uma questão social. Ah, vou no aniversário dos amiguinhos. Ixi, já tem que pensar como mãe, não vai comer o que tem lá. Já tem que dar antes. Ah, ou pensar depois, não é verdade? Ou já é um adolescente, vai sair com os amiguinhos para comer, ah, mas ele não come determinada coisa. Então, o comer é social, tá uma coisa ligada na outra, né? Então, quanto a gente trabalhar essa questão, né, da seletividade, melhor. É a idade primordial, que a gente costuma falar, de 2 a 6 anos. É a idade que a gente precisa, né? Eu acho importante você falar isso, que a construção alimentar da criança, ela vai até os 6 anos. Às vezes a mãe, eu mesmo, tinha um conhecimento errado sobre, e a gente acha que depois que a gente fez a introdução alimentar, a criança vai comer de tudo. Eu tô com um filho, que é o Heitor, que tem 5 anos, e agora eu tô começando a enfrentar um Heitor mais seletivo. Ele tá escolhendo muito mais o tipo... Oi, Anthony! Quer falar oi? Quer falar oi de qualquer jeito. Oi, Anthony comeu com a tia Cá já, viu, gente? As mamães aí, tudo bem, meu amor? Vida de mãe, né, gente? Vida de não tem jeito. mãe. Então é super importante, eu acho que a gente pensar nisso, né? A forma que vai apresentando os alimentos, igual o Heitor, ele tá super resistente ao purê de batata. E o meu filho sempre foi de comer de tudo. Mas eu tô apresentando outras formas. E as outras formas ele aceita. Mas o purê, ele resolveu que não gosta muito por enquanto. Tá tudo bem, a gente tem que ir apresentando novas formas, né? Mas é isso, é ficar atento. É super importante. Sim. É interessante que você... É interessante que a Ká falou do purê de batata, né? Ele não come o purê, que é o amassadinho, né? O cremoso. Mas ele come em outras formas. Então, isso tá tudo bem. Às vezes, pode ser um gosto da criança mesmo. Né? Então, a gente tem que
a gente tem que ir vendo se ela está excluindo ou se ela já está começando a ter os próprios gostos, né, particulares dela. Porque às vezes vai só excluindo, excluindo, e vai ficando bem restrito. E aí, sem querer, às vezes acontece dos pais acabarem reforçando essa Exato. seletividade, porque fala, ah, mas ele não come, então eu não vou mais oferecer porque ele não está comendo e oferece sempre as mesmas coisas, né? Então, o que a gente não pode deixar acontecer é deixar de oferecer esse alimento. Esse alimento tem que estar sempre visível, sempre próximo à criança, tá? Porque se a gente tira de cena, ele não vai comer mais mesmo, tá? Sim. Então, e quanto mais tempo essa criança ficar sem comer aqueles alimentos, mais demorado vai ser para a gente conseguir trazer ele de volta. Então, nunca tirar de cena, porque não aceitou hoje, não aceitou amanhã, mas você sempre deixa ele ali. Muda o formato, se não está comendo, não tem problema, se é o que a família vai comer, deixa ali na mesa, deixa perto da criança, tá? Às vezes pede ajuda para montar um prato, ou chega do mercado para guardar esses legumes, essas frutas, sempre deixa a criança em contato com o alimento, porque uma hora ou outra ela vai voltar a comer esse alimento. Eu costumo dizer para as minhas mamães nas marmitinhas, eu trabalho com cardápio que ele está pronto, né? O mês todo fechado. Eu tenho a opção da mãe não comer aquele dia o que está sendo oferecido. Mas eu sempre oriento as mamães de que é importante a criança ter o contato com o alimento, mesmo ele não gostando, a não ser que a criança realmente não aceite, não vai nem querer abrir aquele prato. Que eu já tive casos assim, que não queria nem ver um feijão. O tão temido feijão. Mas cheiro, depois né? do tempo, depois de um tempo, a criança aceitou. Então é tão importante. Essa semana retrasada, eu tive uma história bem parecida. Eu entrei em contato com a mãe, ela falou: olha, a preparação é estrogonofe, meu filho não come estrogonofe. Falei, tudo bem, eu coloco o franguinho picadinho para ele, né? E aí eu falei, você me autoriza eu colocar a minha marmitinha, gente, ela tem 3 divisórias. A maioria das pessoas conhece aqui porque eu acho que já deve ter visto foto no Instagram. Mas ela tem 3 divisórias justamente por isso. E ela é uma marmita para adulto. Mas por que ela está numa marmita para adulto? Porque ela é pensada na criança. Ela tem que ter espaço para manusear aquela marmita, para ela conseguir se alimentar e pegar. Eu não posso colocar uma marmitinha pequenininha que fica um quadradinho e ela não consegue nem comer direito. Vai trazer, às vezes, até irritação para a criança. Então eu coloquei num cantinho de um dos lados da marmitinha o estrogonofe. E adivinhem, gente, a criança comeu o estrogonofe com o arroz. Por quê? Eu costumo dizer que a gente está numa vantagem enorme de estar na escola. A criança confia muito nos amiguinhos, ela está vendo os amiguinhos comer. E isso ajuda demais a gente, porque daí ela tá vendo o amiguinho comer, ela fala, se ele tá comendo, deixa eu experimentar um pouquinho, experimenta, acaba gostando. É o modelo que a gente fala, né? Que é o modelo exato. na alimentação. Exato. Tá vendo o outro comendo, né? Exato. Vamos ver as perguntas? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos. Olha lá, ó. Eu sou apoio escolar há 3 anos. Eu já tive uma criança que ela comeu arroz com feijão, mas não podia misturar. Olha só, tinha que estar separado. A gente fala disso também, que pode ser uma questão de rigidez comportamental, né? Mas, né, tem que ser daquela forma, daquele jeito. Mas eu costumo falar que a rigidez comportamental aparece em outros momentos. Se for uma questão de rigidez, ela vai ter em outros momentos, não só na alimentação, mas pode ser com a rotina, com alguma mudança, tá? Então, olha só, tem que separar. Vamos ver, a mesma criança, se eu colocasse arroz e feijão e carne, ela não comia. Não aceitava e não comia. Então, né, ela testou lá, só arroz com carne, ela comia muito, muito interessante. Então, se misturasse, a gente fala muito disso também, que é a questão comportamental. É um dos pilares para a seletividade. Então, quais são os pilares da seletividade? Questões sensoriais, questões comportamentais e hábitos alimentares, né? Qual que é o hábito dessa família? A gente precisa entender quais são os hábitos. Às vezes a mãe fala, eu quero que ele come o brócolis. Você tem o hábito de comer e comprar o brócolis? Não. Então a criança não vai. Eu costumo falar que ela não vai no mercado, não vai fazer o brócolis e não vai comer sozinha. Então o hábito é importante.
a gente entender. O sentar à mesa também, né, Jô? Porque na alimentação assistida que eu fiz na escola, a gente não conseguia, tinha criança que não sentava à mesa. E aí a gente foi conversar com os pais para saber como que era feita essa refeição da criança, né? Então não adianta eu querer que ela fique quietinha, sentada no refeitório da escola, sendo que em casa, às vezes ela está sentada, mas ela come na frente da TV, no celular, e é uma condição que você pode começar assim, que tá tudo bem, mas que no decorrer você vem mudando, você vem trazendo outras formas de colocar essa criança para olhar a comida, para ver o que ela está comendo, para ela se interessar, né? Ó, vamos para a próxima aqui. Peraí que deu uma cortada, meninas. Pode. Só deixa abaixo, tá? Ó, minha filha tem 7 anos e não aceita nenhum líquido além de água e não há o que fazer. Olha lá. Só água, não aceita um suco, né? Suco da fruta. A Paty até traz um pouquinho sobre o curso, né? Traz que a questão da diferença do fruta ou suco. Quer falar um pouquinho? Sabe que se a criança... A gente precisa de líquido, né? Para o nosso organismo funcionar, o nosso metabolismo, a gente precisa da água. Então, se essa criança toma água, tá ótimo, tá? Agora, se você está preocupada, se ela não toma refrigerante, um suco de frutas, aí a gente tem que observar. O refrigerante não é interessante mesmo por conta de açúcar, de corantes, conservantes. Então, isso já é um ponto positivo, que essa criança não toma. Agora, se a gente pensar no suco da fruta, se essa criança está consumindo a fruta em si, tá ótimo também, tá? Não tem necessidade dela consumir o suco de frutas. Porque até muitas vezes a gente vai fazer o suco de frutas e acaba acrescentando açúcar nesse suco para adoçar. Ou a gente acaba peneirando, né? Tipo um suco de laranja, passa na peneirinha. Então ali, às vezes a família faz o suco de laranja, coloca açúcar e peneira. Então o que a gente fez? Acrescentou mais açúcar, que a fruta já tem o próprio doce dela, o próprio açúcar. E ainda peneira, que acaba tirando as fibras. Então, nesse caso do suco de frutas, é mais interessante a fruta mesmo. Porque na fruta vai estimular a mastigação, porque a gente vai ter que mastigar, ou a laranja, né, vai ter que sugar aqueles gruminhos. Tem o açúcar, né, a frutose, que é bom pra gente, não é maléfico. Tem as fibras alimentares, que isso vai ajudar também na parte intestinal. Tá? E tem as vitaminas e minerais, tá? Então, não tem problema se essa criança não toma o suco de frutas, tá? E se for suco industrializado, é melhor que não tome mesmo. Perfeito, exatamente, excelente, muito bom. Ó, tem mais aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Nada nem leite ela não toma. Tá. Precisa até entender se teve amamentação, né? Como é que foi essa questão, né, da troca de leite? Aí a questão do cálcio, né, do leite, se essa criança não toma o leite, mas consome queijo, iogurte ou outros alimentos que contenham cálcio, tá bom também, tá? É interessante também, o interessante seria fazer exames bioquímicos, que aí a gente consegue ver como é que estão essas vitaminas, né? Porque às vezes não está consumindo leite, mas consome iogurte, queijo, e ali tem a fonte de cálcio, consome algum outro ingrediente. O gergelim, ele é muito... uma fonte de cálcio muito boa. Então, tem vários alimentos que a gente pode ir trocando no lugar do leite. Tá? E muitas crianças também têm até intolerância à lactose, né? Ou alergia à proteína do leite, que vai acabar dando diarreia, casos de constipação e depois diarreia, né? Então, tem que analisar caso a caso. Analisar exatamente se tem algum refluxo. Hoje em dia a gente tem bastante criança alérgica à lactose, né, à caseína. Então a gente está encontrando bastante criança já apresentando alguns tipos de intolerância alimentar. Perfeito.
Ah lá, a Juliana falou, tenho conseguido mudar a alimentação do meu filho através do meu posicionamento em fazer as comidas que são necessárias para ele. Tem sido gradativo e tenho conseguido. Ah lá, a gente fala de ser gradativo mesmo. Né? É um trabalho de formiguinha, né? Formiguinha. Então, mudar o hábito. Ah, era um pão que comia à tarde, vai comer uma fruta? Gradual. Porque é uma coisa, né? É um hábito que, às vezes, é uma preferência paladar da criança comer o pão. Aí você quer que ele come uma fruta. Você tem que mudar isso de uma forma gradativa. Tem que trazer, né, Ju, a criança para perto da gente nesse preparo. Qualquer que seja ele, a criança ela adora ajudar um adulto, né? Eu vejo pelo meu filho aqui, ele se sente útil querendo fazer algo que ele vá me ajudar. Perfeito. Quando a gente traz ele para a cozinha, ele curte muito esse momento e tem interesse, né? Então hoje ele fala, ai, é a proteína, mamãe? É muito engraçado. Ele fala. O que você está falando está muito legal. Quando a gente começa a trabalhar a seletividade e orientar a família, e a mãe começa a colocar a criança no preparo para ter as experiências. Isso é maravilhoso. Porque vai estar ali cortando, pegando, colocando, mexendo, né? Vai estar sentindo textura, aromas, né? Textura, aroma, formas, cores diferentes. Entender os processos, porque eu acho que é importante também isso. Né? Esses dias o Antônio quis fazer um bolo. O sabor muda, a textura muda, né? O quente, o frio. Então, assim, eu sempre procuro estar dividindo muito do que eu faço no meu dia a dia aqui em casa com as mãezinhas que eu tenho, assim, um contato, né, da marmitinha. E é muito enriquecedor, elas gostam bastante. Eu, inclusive, Ju, divido até a marca dos produtos que eu utilizo. Porque o meu trabalho dentro da escola é só um pedacinho daquilo que ela pode continuar na casa, né? Então, eu sempre procuro dividir tudo que eu faço, porque isso eu sei que vai trazer um retorno maior para nós, né? Para a família e para a Cozinha Arte também. Todo mundo vai se beneficiar, né? Sim, sim. Porque a gente quer as crianças comendo bem. Pode falar. Que você falou foi interessante, de às vezes a criança é acostumada a comer um pão e os familiares, os responsáveis querem trocar aquilo ali por uma fruta, né? Então às vezes vai tentar fazer isso e já tira o pão e coloca a fruta no lugar. A criança não vai comer, né? Porque ela está acostumada a comer aquele pão naquele horário. Então como que a gente vai trabalhar? Por isso que eu falo que é trabalho de formiguinha. Às vezes para a gente conseguir introduzir uma fruta vai 2, 3 semanas, né? Então nós vamos continua com aquele pãozinho que a criança já está acostumada e entra com um pedaço da fruta, né? Não a fruta toda, para a criança já ir se adaptando àquela mudança alimentar, para conhecer aquele alimento. E aí a gente vai, gradativamente, a gente vai diminuindo esse tamanho desse pão e aumentando o tamanho da fruta, né? Porque é uma mudança, né? Muito grande. Ele está comendo um pão e daqui a pouco eu coloco uma banana. Quero que ele come a banana. Então ele vai sentir, é natural. Né? Não vai comer nada. Não vai comer, vai deixar de comer. Exatamente, esse é o grande problema, deixar de comer, né? Paty, eu quero que você traz um pouquinho, que vai ter uma pergunta da Bruna interessante, sobre os grupos alimentares, né? Que ela fala. Nós temos alguns grupos alimentares lá daquela pirâmide. Traz um pouquinho pra gente. Isso, nós temos os grupos alimentares que são divididos em legumes e verduras. Então, eles são todos as frutas, as verduras e legumes. Já vou colocar as frutas junto, né? Que as frutas têm um grupo separado, mas são fontes de vitaminas, minerais, fibras, tá? Então, frutas, verduras e legumes, todos eles que a gente pensar, eles são... o que eles vão trazer de bom para o nosso corpo? Todas as vitaminas, todos os minerais e as fibras que vão ajudar na parte intestinal. Então, igual a gente estava dando exemplo agora da banana. Então, se meu filho não come uma banana, mas ele come uma maçã, come uma outra fruta, tá tudo bem, né? O que a gente tem que observar é se ele está excluindo, se ele não come nenhum tipo de fruta, né? Ou nenhum tipo de legumes. Então, aí ele está excluindo esse grupo alimentar. Então, aí a gente tem que ficar alerta. Tá? Perfeito. O outro grupo que a gente tem são dos feijões, que aí eles vão trazer fibras também, eles trazem ferro, né? Eles são fontes de ferro de origem vegetal.
Então, a gente tem, nas carnes, a gente tem a fonte de ferro, mas a gente tem também o ferro de origem vegetal. As pessoas vegetarianas e veganas consomem bastante os grãos, né, os feijões, por conta são fontes de proteína também e de ferro. E aí a gente tem, pode ser qualquer tipo de feijão, feijão branco, preto, carioca, bolinha, grão de bico, lentilha, ervilha, né? Então, se a criança não come um, mas come o outro, tá tudo bem. E a gente pode ir fazendo essa variação para também não enjoar só aquele e também para trazer esse conhecimento desse outro alimento para a criança. Tá? É interessante variar também. Não, você deita, descansa. Aí a gente tem o grupo pouquinho. dos carboidratos, né? Dos tubérculos, que vão trazer energia para o nosso corpo. Então, aí a gente tem o grupo que vem batata, inhame, cará, mandioca, mandioquinha. Também entra o arroz, cereais. Isso vão trazer energia para o nosso corpo. Tá? Porque às vezes a pessoa fala que vou fazer uma dieta low carb, tira todos esses alimentos, tá? Só que a gente esquece que o nosso cérebro, ele é nutrido, ele precisa de energia, de fonte de carboidrato para ele funcionar, tá? Então a gente não pode excluir, e isso a gente faz com as crianças também. Então a gente tenta ter uma variedade grande, tá? Então se não come uma coisa, a gente vai colocando outra no lugar, tá bom? Perfeito, perfeito. Porque a Bruna fala aqui, ó, existe um número de alimento excluído para a criança para ser considerado seletivo? Então, ela tem que comer menos que 30 alimentos, né? E ela não pode excluir nenhum da cadeia lá, né, Paty? Se a gente perceber que a criança excluiu um grupo inteiro de alimentos, esses alimentos, por exemplo, das frutas ou dos feijões, a gente já tem que ficar atento, tá? Já tem que buscar um profissional para ver o que foi que aconteceu, né? Investigar. Que às vezes a criança, pode ter acontecido da criança engasgar com aquele alimento e aí ela relaciona a próxima vez que ela vai comer, que ela vai engasgar ou vai passar mal. Então, a gente tem que observar se foi engasgo, se foi uma internação, né, que teve uma mudança de rotina alimentar também. Então, pode ser alguns traumas, ou pode ser na parte orgânica, às vezes a criança tem esofagite, né? A inflamação aqui na parte do esôfago, e quando ela come determinado alimento, ela sente dor, então ela deixa de comer aquele alimento. Então a gente precisa ir investigando tudo. Se é a questão na parte sensorial, que é a textura, cheiro, então a gente precisa ver tudo isso. Tá? Mas sempre observando, o adulto responsável tem que ficar sempre observando como é que está essa alimentação. Se deixou de comer só uma semana e depois voltou, ou se está excluindo mesmo. Perfeito. Paty, eu acho importante você também falar a quantidade de vezes que a gente deve apresentar o mesmo alimento para a criança, até a gente entender que realmente, às vezes, a criança não vai comer aquele alimento, porque muitas das vezes eu pego um mês todo para introduzir um novo alimento para a criança na marmitinha. Então, eu fico repetindo semanalmente aquele preparo para que a gente tenta colocar. Eu trago muito isso, eu fico pensando, será que essa família, a hora que ela for para um restaurante, ela vai comer um frango parmegiana? E aí eu trago um frango parmegiana, às vezes, na marmitinha, desconstruído, porque normalmente a criança precisa ver aquilo que está sendo preparado, né? Então, ali ela tá vendo um pouquinho do frango, um pouquinho do molho, um pouquinho do queijo. Então, assim, quantas vezes a gente deve apresentar aquele preparo para a criança? É interessante apresentar de 25 a 30 vezes esse alimento, tá? Bastante. Então, às vezes, por isso que a gente não pode desistir. Ofereceu hoje, vamos dar exemplo de uma cenoura. Ofereceu hoje uma saladinha de cenoura cortada em rodela. A criança não comeu, deixou de lado. Não tem problema. Amanhã, essa cenoura pode vir cortada em cubos, né? Palitinhos. Tem aqueles cortadores, dá para cortar estrelinha, dá para cortar coraçãozinho. Então, deixar sempre aquele alimento ali, disponível, visual, né? Um dia faz raladinho, um dia faz cozido, e vai mudando esses formatos.
Então, não desistir de trazer essa apresentação. A gente fala que a criança seletiva, para a gente trazer de volta esse alimento, é como se fosse uma nova introdução alimentar, igual lá do bebezinho. No bebezinho a gente não vai trazendo, não deixa ele brincar, às vezes ele só fica lá segurando aquele palitinho de cenoura ou de batatinha na mão, né? Muitas vezes passa para o cabelo, joga no chão, então ele está interagindo com aquele alimento. E uma criança seletiva, quando a gente vai trazer essa reintrodução alimentar, voltar a trazer esse alimento, a gente precisa também apresentar esse alimento novo, que na verdade não é novo, porque às vezes ela até já comia, mas a gente precisa apresentar novamente. E aí a gente também tem aquela escalada do comer, que fala bem isso, né? Então não é já entregar o alimento e querer que a criança coma. A criança precisa conseguir ficar perto daquele alimento, conseguir ficar no mesmo ambiente, né? A gente pode dar o exemplo do feijão, que foi falado aí no começo. Geralmente o feijão, ele tem um cheiro mais forte. Quando a gente vai cozinhar feijão em casa, parece que a casa toda cheira feijão cozido, né? Então ele tem um cheiro mais acentuado. E às vezes se a criança não come feijão, a gente precisa trazer um modo de trazer esse alimento para perto da criança. Então a gente vai conseguir trazer esse alimento para o mesmo cômodo da casa, o mesmo ambiente. Aí, quando ele se acostumou com aquele cheiro, a gente traz para a mesa. E aí a gente vai tentando chegar a esse alimento mais perto possível, até que essa criança consiga tocar, que ela consiga manusear esse alimento, né? Porque antigamente falava que não podia brincar com a comida, né? Nesse caso, a gente precisa brincar com a comida, a gente precisa interagir com a comida. Quanto mais lúdico, melhor, na verdade. Nas marmitinhas, quando eu procurei as meninas, eu falava para a Juju, eu quero entender por que as minhas crianças não comem o feijão. Eu preciso entender. E tem uma mãezinha que está falando aqui, a Catarina, do filho que não come feijão. Aí eu cheguei para a Paty, eu falei, Paty, me explica, o que tem o feijão que as crianças têm, onde eu mais encontrei resistência na alimentação assistida com as crianças foi o tão temido feijão. E a Paty me explicou. Explica para elas, Paty, do porquê do feijão. Se a gente pensar, começando pelo aroma, né? Porque ele tem, igual eu falei, ele passa ali pelo ambiente todo, o cômodo todo que a gente está. E a hora que a gente coloca ele na boca, a gente vai colocar, geralmente numa colherada, numa garfada, vai o caldinho do feijão e vai os grãozinhos para a boca. Então imagine quanta coisa, quantas sensações a gente coloca na boca. Porque a gente tem o caldo do feijão, que é uma coisa mais líquida, aí o carocinho do feijão, o grãozinho do feijão, tem uma película em volta e dentro é macio. Então são 3 texturas ali diferentes ao mesmo tempo na boca, né? Então a gente precisa ver se às vezes, se é a textura, se é o aroma. A gente precisa trabalhar isso. Se é o aroma, às vezes tentar servir esse feijão um pouco mais frio, porque o alimento mais quente, ele vai ter um aroma mais intenso, mais forte. Então, se for questão de cheiro, tentar servir esse feijão um pouco mais frio, né, para morno, que aí ele vai ter um aroma mais delicado, vamos dizer assim, né? Se às vezes a criança não gosta por conta do caldinho, oferece os grãos, né? Ou ao contrário, se não gosta do grão, oferece o caldinho, né? E aí serve o caldinho, vamos dar exemplo se a criança gosta do caldo, mas não gosta do grão. Então você põe lá no pratinho o caldinho do feijão. A hora que você vê que ela está comendo, foi lá uma semana, você conseguiu fazer ela comer aquele caldinho, na segunda semana, coloca um grãozinho de feijão lá, junto naquele caldinho. A hora que a criança conseguiu comer com aquele um grãozinho, a gente coloca 2. E assim a gente vai trazendo gradativamente, tá? Não é enchendo o prato da comida, enchendo o prato da criança de comida, que a gente vai conseguir um desenvolvimento mais rápido ali, tá? Eu pensei até naquela sopa com letrinhas, né, de feijão. É bem, né? Atrativo, legal, bonito. Divertido, né? Divertido. Tem o bolo de feijão.
Também. né? De pensar em outras formas, né, para aproximar com esse feijão, né, Paty? Porque às Ou vezes é mesmo, isso. ou mesmo brincar com essa criança com o feijão cru ainda. Isso, Né? Se ela com os ainda grãos. não tolera nada do feijão, a gente tem uma variedade tão grande de feijões e fica até divertido você trazer o colorido dos feijões para a criança brincar ali, né? E depois, igual a Ká falou, levar essa criança para a cozinha, falar, hoje nós vamos cozinhar o rajadinho, então vamos ver como é que ele fica. Então, trazer a criança para perto disso, fazer ela interagir com esse alimento. Escolher Isso é muito um importante. feijão, né? Escolher o Coisas tão feijão. antigamente, escolher um Antigo. feijão, vamos sentar, vamos escolher. Já vai criando um relacionamento com o alimento, né? Eu acho importante isso. Porque tem que ser prazeroso. O momento de comer tem que Sim. ser prazeroso. Não pode ser aversivo. Eu falo que às Eu vezes acho a lindo, família, Ju. Então, né? tudo para mim eu acho lindo da Não vida. é? Porque às vezes, porque é afeto. Comer é um afeto. Além de ser Exato. social, é um afeto. A gente fala disso no curso, né? Os cheiros. O cheiro de um bolo remete a uma lembrança, ou alguém, Exato. algum lugar. Então, traz memórias afetivas, né? Então, Exato. eu vejo que, às vezes, as famílias estão cansadas, eu percebo, né? De ficar ofertando, e se torna um desgaste. E aí, se torna aversivo comer para a criança, e não prazeroso. Então, às vezes, como é necessário mesmo um profissional para estar orientando, para ser um momento prazeroso, de como fazer, de como executar, por onde começar, né? Escutar essas famílias, faz parte de todo o processo, né, terapêutico, falo. Escutar as famílias, direcionar mesmo, né? Porque aí precisa da parceria mesmo da família, a escola e a terapia. Né? É muito importante a escola junto com a família. Ajuda demais. Para mim, que estou com a marmitinha dentro da escola hoje, é um trabalho que eu tento fazer e estou assim, me empenhando muito junto com a escola. Trouxe você até o ângulo justamente por isso. Eu tenho um trabalho lindo numa outra escola que é a Criarte, que se preocupou super com a questão alimentar desde os bebezinhos, e foi de lá que nasceu toda essa ideia, e o quanto é importante a família estar ligada à escola com essa questão alimentar. O alimento, eu vejo que hoje, você observando a criança comendo na escola, a criança conta tanta coisa sem nem falar nada. Então, a forma que ela mastiga, a forma que se ela toca na comida, se ela olha para a comida, se ela cheira, se ela cria uma relação com a comida ali. Tem crianças hoje que eu tenho que picar tão picadinho, é uma criança que já está com 5, 6 anos, e é tão picadinho, a criança não desenvolve mandíbula, não desenvolve fala. Então, eu comecei a observar isso, recorri a você, né, Ju, no primeiro momento, porque eu via que essa criança tinha um atraso de fala, não conseguia se expressar. E a comida me contava isso. O alimentar dele, eu percebia isso. Olha só que interessante, muito bom. É interessante, porque a gente precisa entender também alguns fatores de risco que levam à seletividade alimentar. Se tem algum autismo, né? Se tem algum refluxo, alguma questão de motricidade, por isso que entra a questão da fono. Você está falando da fala, então uma coisa está ligada à outra. Precisamos, né? Ou é questão de comportamento. Então a gente precisa entender os fatores de risco, se tem algum fator de risco nessa criança, por isso que está levando a seletividade. Ou e mesmo, aí encaminhar profissionais. Ou mesmo falta de vitaminas, né, Ju? Porque o zinco está ligado à seletividade alimentar. Sim, exatamente. E às vezes a família não sabe, não tem conhecimento disso, né, pai? Perfeito. Por isso que é importante as mamães estarem sempre abertas. Eu procuro sempre, em primeiro lugar, me colocar como mãe. Então, tudo que eu observo no ângulo, agora a gente também vai fazer, dentro em breve eu vou estar fazendo participação na questão alimentar das crianças, então uma vez ou outra eu vou estar indo lá. Você provavelmente vai ser convidada, Ju, aí junto, para a gente estar fazendo essa análise junto às crianças, as mães vão estar sabendo, e trazer esse conhecimento que é tão importante, porque essa criança passa praticamente o dia inteiro na escola. E aí, com esse olhar, a gente consegue ajudar tantas famílias, né? Foram tantas famílias que eu vi não alimentar o quanto a gente pode, assim, ajudar, sabe? Com esse, de pontuar detalhes.
né? Que eram tão pequenininhos, mas que às vezes fazia uma diferença. Gigantesca, né? No caso. Sim, Ó, tem sim. mais uma pergunta aqui, ó. Minha filha não come nada de verdura e legumes. Como fazer? Lembrei de um... Parecia um salgadinho, né, Paty? Que você levou com os, né? Com verduras e legumes. Ela leva no curso, gente. Ali, ó. Mais uma, né? Fazer propaganda desse curso, gente. Olha, vamos aproveitar. Vai ser dia Eu 12 de abril. recomendo. Né? Vai ser dia 12 de Eu recomendo. abril. Você que tem Então, interesse aí, me procure. Mas pode falar, Paty. quando a criança não come nada de verduras e legumes, a gente precisa ir trazendo, né? Igual eu falei, uma forma lúdica mesmo. Então, a gente vai tentando fazer, brincar com a beterraba, a gente vai fazer carimbos, né, de beterraba. Então, a gente, para a criança conseguir ali ir conseguindo tocar primeiro e sentindo o cheiro desses legumes, dessas verduras, tá? E quando a criança às vezes gosta só do crocante, né? Aí a gente tem essa opção que a Ju falou, comentou, que eu levei lá no outro É curso uma para as delícia meninas isso, uma verem, delícia. são os legumes, chips de legumes. Tipos de Às vezes legumes, alguém até já exatamente. viu aí, né? Parece o legume ali, a coloração dele é bem parecida com ele in natura, só que ele é crocante, tá? Então, se a criança gosta de coisas mais crocantes, a gente pode aproveitar esse alimento para trazer esse alimento para perto da criança, né? Para ela, porque faz até o barulhinho do croque-croque mesmo que a criança Sim. gosta, e através disso a gente consegue trazer os alimentos, um refogado, uma salada, a gente vai trazendo isso, tá? E a fruta também Paty, tem com essa os meus eu opção. ponho o hamburguinho que eles adoram. Eu ponho a Uhum. cenourinha, às vezes eu ponho um brócolis Boa! e eles comem. Aproveita já que é saboroso e já coloca. Muito bom. Exato, desculpa, Paty. Imagina. E da fruta também a gente tem essas opções. Tem as frutas desidratadas. Então, tem, é até bonito, as rodelas de abacaxi desidratado, tem morango E é uma desidratado, delícia né? A gente pode também, né? Chips de também. banana. É muito bom. Tem desidratado e tem liofilizado, que é aqueles dos pacotinhos industrializados. Uhum. Eles são muito adocicados. Por quê? Foi acrescido açúcar lá? Não, não foi. Então, aquela fruta, ela é retirada toda a parte líquida, né, a parte de água da fruta, e aí concentra o açúcar da própria fruta. Então, dá a impressão até que foi adicionado açúcar, mas não, é o açúcar da própria fruta Da própria fruta. concentrado ali. Tá? Perfeito. Então, chama a atenção da criança porque é colorido, é crocante e ainda é docinho, né? Que geralmente as crianças gostam mais de coisas doces do que Sim. salgado. Então, a gente consegue trazer dessa forma, até a gente conseguir trazer as frutas in naturas, os legumes, ou refogado, ou em forma de salada, a gente consegue trazer porque as vitaminas vão estar ali também, tá? Excelente. São formas, você vê. Tem que ter muita criatividade, paciência, né? E é trabalho de formiguinha. É isso que a gente está falando. Já quer colocar goela abaixo o alimento, não é Ah, assim. não vai. O Vai brócolis, como que eu perder. consegui o Anthony comer brócolis? Por meio do macarrão, com um brócolis, molho branco, porque Pegou o ele que ele gosta do mais macarrão. gosta. Exato, usei disso, porque se É. eu o brócolis O assim, Heitor aqui, ele nunca gostou muito de morango, né? E aí tá. eu tenho me empenhado no morango agora, porque ele tá levando lanchinho para a escola. E eu acho morango uma fruta até fácil, né? De você mandar, Sim, né? E ela sim, dura mais, né? Então a gente está preparando aí. Eu estou colocando morango na salada, e aí ele legal, gosta muito de comer salada. Então a gente está perfeito. misturando os sabores. Aí às vezes eu coloco na lancheira a uva que ele adora, mas coloco uns dois morangos lá, quem sabe? Quem sabe, Aí uma hora hoje vai. veio faltando um morango. Eu falei, bom, foi um morango pelo menos. Sim, isso é ótimo. Ó, Tem a que Solange está falando aqui, ó. Já tive um aluno que só queria Nescau, mas eu oferecia suco e falava que era Nescau e ele tomava. Só uma observação importante dentro da seletividade, né, meninas? A gente nunca esconde o que é o alimento. Por quê? Porque ele pode perder a confiança. Então, aconteceu muitos casos assim, eu escondia os legumes lá no arroz e feijão. Ele parou de comer arroz e feijão porque tinha um legume. Então, deixar sempre muito claro, mostrar, nada escondido, porque ele vai perceber.
principalmente essa criança que eu estou relatando, tinha uma questão sensorial, então ele sentia muito, ele percebeu. E E parou de normalmente essa comer o que ele já criança que não comia. come já é mais Isso. resistente e ela parece ter um paladar mais apurado, né, Ju? Isso é mais apurado. E aí parar de comer o que já comia por conta de esconder coisas. Só cuidado com isso, né, para não acontecer, né, de É, deixar de comer ou deixar de tomar aquilo que ele tomava. E aí fica mais complicado. é. Com as crianças na escola, eu sempre falei, tem, vamos supor, o hamburguinho, tem o brócolis, a tia colocou, mas você gosta do sabor do hamburguinho, experimenta. Se você não gostar, eu falava, ó, tá aqui a mão da tia. Aí a tia tinha que deixar a mão lá. E muitas vezes eles gostavam. E eles, assim, eu sempre procurei passar confiança. Se você não gostar, tá tudo bem, mas experimenta. E se você não gostar, você vai gostar, tá tudo bem. A tia não vai ficar brava, não vai acontecer nada, você só não vai comer. Mas pelo menos você pode falar, olha, eu tentei comer, eu experimentei. Então eu sempre encorajei as crianças a fazer isso. Normalmente eu estou dividindo com vocês o que eu fiz para as crianças lá e que deu certo. Sim, não, perfeito. A gente tem que. A troca de experiência é muito importante. Sim. É o que vai ajudar, né? É o que vai ajudar. Ó, a Solange pergunta assim, Patrícia, quando a criança ver a comida e dá ânsia de vômito, ele tio não conseguir nem olhar para a comida e só pedia miojo. Então, provavelmente aí na escola, né? Acho que a Solange está relatando que ela estava numa escola e ela não consegue nem olhar. Olha quantas questões que pode ser visual, sensorial, engloba muita coisa, né, Paty? Engloba, né, Ju? Acho que essa questão de enjoar, às vezes pode ser que ela deve ter uma sensibilidade olfativa muito forte, esse cheiro é muito forte para ela da comida, né? Precisava investigar melhor. Ou às vezes, se a gente tentar, igual eu comentei do feijão, geralmente a comida quente, ela tem um cheiro mais forte. Então a gente poderia tentar servir essa comida um pouco mais fria para ela ter um aroma mais menos forte, né, para conseguir trazer, ou a gente precisa ver, às vezes ela não está conseguindo tolerar aquele alimento ali no prato, então às vezes a questão pode ser de fazer uma aproximação desse alimento. Lembra que eu comentei? De começar a trazer esse alimento para perto. Então, às vezes, não colocar ali direto no prato dela e colocar num pratinho separado, na ponta da mesa, ela conseguiu ficar perto daquele alimento, aí a gente vai trazendo aos pouquinhos mais perto até conseguir colocar no prato dela, tá? E caso for em casa, esse alimento, que nem o miojo, né? O macarrão instantâneo, às vezes ele é prático, né? Ele cozinha muito rápido, mas se a gente for olhar na lista de ingredientes dele, ele tem muita gordura, né? Isso acaba tornando esse alimento mais saboroso também, porque a gordura traz, né, uma palatabilidade maior. Então, como que a gente vai conseguir tirar esse miojo? Se no caso, se no momento o miojo é o único alimento que essa criança está comendo, a gente não mexe nele. A gente vai tentar aproximar outros alimentos, porque a gente não pode perder o miojo, tá? O macarrão instantâneo. Agora, se a criança consome outros alimentos, já consome uma variedade grande de alimentos, aí a gente vai tentar mudar a qualidade desses alimentos, trazer opções mais saudáveis. Na questão do macarrão instantâneo, a gente teria aquele macarrão ninho, cabelinho de anjo, né? Que ele é fininho igual, ele cozinha rápido igual. Então, se o caso é que a criança já consome vários alimentos e a gente quer melhorar a qualidade, a gente vai trazendo opções mais saudáveis, tá? Se essa é a única opção que a criança está comendo no momento, a gente não mexe nele e vai tentar trazer outros alimentos devagar, igual eu falei, às vezes ela não vai tolerar nem ali naquele cômodo, né? Às vezes janta ou almoça ali na cozinha, ela não vai conseguir ficar na cozinha pela questão desse cheiro, às vezes é uma textura, só dela ver a outra pessoa comendo, ela já vai sentir esse entojo também, então aí a gente vai ter primeiro que trabalhar essa criança aproximando esse alimento. Perfeito.
de forma separada também, né, Paty? Porque às vezes está tudo ali no prato, tudo misturado, Também. né? Então, como é difícil para essa criança estar próximo. Aconteceu um caso, a Paty estava comigo, eu atendi ele na hora do almoço, você lembra, Paty? E aí eu Sim. colocava na mesa o alimento, estava comendo e ele ficava na porta, observando, tremendo, transpirando, gerava até ansiedade nele. Então é muito sério isso. Já era uma criança grande, tinha 8 ou 9 anos, então, né, desde os 2 anos começou a aparecer a seletividade e só agravou com os seus 8, 9 anos. Então, a ponto de não chegar perto da comida. É muito sério. Quanto antes ser tratado, melhor. A Solange está falando aqui, ó, mas acho que ele não comia porque a família só oferecia Nescau, porque ele até gostava do suco como Nescau. Então, talvez era um hábito alimentar, né? Familiar. Que a gente fala também, né, disso. A Jéssica pergunta assim, como perceber que os adultos também têm seletividade alimentar? E tem adultos seletivos, né? Se tem. É? Tem. Muito. Normalmente uma criança seletiva tem sempre um paizinho ou uma mãezinha que acaba confessando depois, ai, mas eu não gosto tanto. Eu sempre falo, sempre brinco com os pais com isso. Às vezes o dia que eu comentei com vocês já, com as meninas, mas o dia que eu fui fazer esse brócolis, que meu marido chegou e eu falei assim, tô fazendo brócolis com macarrão. E ele foi fazer, né? E meu filho tava, eu falei assim, segura, calma, não vai fazer esse blé, porque se você fizer blé, o que o Anthony vai fazer? Blé? Não, aqui eu falo, o meu seletivo em casa é o meu marido e o Robson. Robson, gente, é o meu cachorro. E aí as mães já sabem. Porque o Robson adora comer o finalzinho das marmitinhas. E quando eu faço um franguinho com milho, ervilha e eu ponho... Eu já filmei várias vezes, que as mães já conhecem. O Robson não come nada do legume. E o Nelson aqui eu falo, meu marido eu falo, come. Não olha pro Heitor, come, somente engole. Mas tem que dar o exemplo. Senão, eles ficam de olho. Ele fala, come, pai, é gostoso. Modelo é tudo, gente. Tudo. Não é? O hábito é muito importante. É bom a gente até rever. A gente vai revendo, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Até porque as crianças têm confiança no adulto responsável, né, Ju? Então, se ele não vê o pai e a mãe comendo, por que ele vai comer, né? Se ele tem total confiança nos pais e não tá vendo eles comerem aquilo. É isso, em tudo, né? Eu não quero que meu filho fale palavrão. Se eu falar, ele vai falar. Eu não quero que meu filho... Não é? A gente é modelo em tudo, não só na alimentação. Né? Então, às vezes, a gente tem comportamentos que a gente não quer que o nosso filho tenha. Então, a gente tem que rever o nosso. Na verdade. Né? Muito sério. Gente, a gente tem que ir para retas finais, porque já são 8h30, passou muito rápido. O pessoal está perguntando. Interessante. Assim, ó, tem o último aqui da Solange, ó. Patrícia, a criança que eu comentei agora, ele tinha ânsia de vômito, de olhar para a comida. Ele realmente não conseguia ficar nem onde estava a comida. Então, poderia ser o cheiro da comida, né? Pode ser. Pode ser o cheiro. Poderia ser só uma das comidas que a gente não saberia qual comida seria, né? Que ele não gostasse, não sei. Isso é bem difícil. A gente tem que investigar mesmo, né? É complexo, né? Os detalhes, né? Observar cada detalhe. Exato. Ô, Ju, pode ser o cheiro da comida e também pode ser o barulho, né? Às vezes tem uma hipersensibilidade olfativa, mas também tem auditiva. Então, às vezes tem criança ou tem pessoas, adultos mesmo, que não conseguem ficar perto de outra pessoa que ela está comendo. Por quê? Tem uma hipersensibilidade auditiva que ela fica ouvindo o barulho da outra pessoa mastigar. Perfeito. E isso deixa ela ruim. Isso, incomoda. E aí vai ser aversivo de novo comer, estar próximo de pessoas para comer. E tem, gente. No refeitório eu brinco que eu sempre tinha uns 5 que ficavam comigo até o final, porque estava o refeitório mais tranquilo, mais calmo. E aí a criança sentava, ela tinha contato com o alimento de pegar, ela queria se alimentar. Era outro comportamento depois que o refeitório tinha bem menos criança. Tem bastante. Tem bastante. Olha só como cada um é único mesmo, somos únicos. Cada um é único. E como a gente tem que entender a particularidade de cada um, né? Exato.
É um tema muito importante hoje em dia. Eu vejo, estou envolvida diretamente com a questão alimentar hoje dentro da escola e eu vejo o quanto isso é importante. Por isso que eu me empenho tanto em conversar com as mães e não somente mandar o alimento para a criança, mas ter esse contato de a gente visualizar como que a criança está se comportando em relação àquela comida na hora do almoço. Então, cada vez mais eu gostaria muito de ter esse contato com os pais, da gente estar aumentando cada vez mais, falar sobre isso, porque hoje você conversa com qualquer mãe, você pode ter certeza que uma delas vai pontuar algo desse tipo relacionado à seletividade alimentar da criança, que isso fala tanto sobre a criança, tanto sobre a família e a questão do dia a dia da família, então ajuda muito, muito hoje falar sobre isso. Olha só, eu acho que acredito que tem vários pais aí que são do ângulo, né? Que estavam lá na agenda e tudo mais. A participação deles. É importante, exato, a participação. E a gente marcar algum momento, sim, lá na escola, né? Ter esse espaço, né, cara? A gente está chegando lá, acho que é um trabalho de formiguinha. Exato. Para a gente poder estar lá, falar sobre, levar os alimentos. No nosso curso tem a mão na massa, as pessoas põem a mão na massa, né? Que é o principal. Então, você que está aí escutando, né, que tem interesse no curso, inclusive, aproveita o dia 12 de abril, é um sábado, vai ser das 9 às 4 da tarde. Você que tem interesse, me procura no direct. Lá vai estar a Camila, vai estar a Paty, a Marcela, psicóloga, a Bia, fono. Então, é uma equipe mesmo para falar. É muito bacana, porque a gente tem a parte prática de fazer com os alimentos, receitas, aí vem a criatividade e tudo mais. Então, né, aproveita esse momento. Você que tem interesse, me procura. E aí a gente já vai estar, já passo sobre valores e tudo mais, tá bom? Meninas, olha lá, ó, tem mais um comentário, ó, muito legal as dicas. Na dinâmica do dia a dia, não conseguimos perceber tantos aspectos importantes para a alimentação. Gratidão. Bacana, né? Legal, esse feedback. As pessoas, é para vocês, gente. Esse momento aqui é de vocês. Se tiverem mais alguma pergunta, eu vou agradecendo as meninas aí pela participação. Obrigada pela participação. Eu que agradeço vocês, né, pela disponibilidade. Depois o dia todo trabalhando, ainda à noite, né, tá aí divulgando, porque eu acho que é isso, gente. Levar informação. Eu acredito que isso faz uma diferença gigantesca na vida das pessoas. Né? Pais, o pessoal do ângulo que super se empenhou em divulgar e entrar de cabeça nessa questão alimentar. A Juliana, a coordenadora da escola, viu o quanto isso é necessário, importante, né? O quanto isso tem reflexo no dia a dia de uma criança. Então, agradecer à escola também por divulgar a live e os pais que participaram. E cada vez mais a gente se coloca à disposição, né, para eles, para estar ajudando aí. Obrigada, viu, Paty? Obrigada, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês e deixar bem destacado a importância dessa observação dos responsáveis, sempre observar essa criança, não só olhar lá o resultado final, falando, essa criança não está comendo, essa criança não come, é seletiva, mas vamos entender, vamos procurar entender o porquê que ela não está comendo, né? O que é que está acontecendo? Então, se começou a observar alguma coisa, não deixa passar aí meses, às vezes anos, né? 2, 3 anos, porque isso vai demorar ainda mais para a gente conseguir trazer esse alimento de volta. Então, o quanto antes a gente procurar um profissional, procurar ajuda, mais rápido a gente recupera esses alimentos e recupera a saúde da criança. Perfeito, Paty, muito obrigada. A La Solange agradecendo, muito obrigada por responder, nos ajudar com as dicas maravilhosas. E a Jéssica foi muito produtiva e eu aprendo muito com você, Juju, até a próxima. Né? Aprendo com todo mundo, eu acho que é isso, né? Ter uma equipe, ter pessoas, se conectar com pessoas, né? E trazer conhecimento. Vamos que vamos. É o primeiro do ano, mas vamos ter mais, gente, com certeza, vamos marcar mais. E ter parcerias com outras escolas também, que é esse o objetivo. A gente quer chegar lá, né? Ter parcerias com escolas. É um trabalho de formiguinha também, mas a gente chega lá. Né? Obrigada, meninas. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.